Olá, boa noite. Tudo bem com você? Estamos iniciando mais uma live das nossas quartas-feiras. Continuando a nossa série sobre gestão de pessoas, hoje nós vamos falar sobre flexibilização e as novas estruturas de trabalho. Vem comigo. Vem comigo. Sobre gestão de pessoas, flexibilização e novas estruturas de trabalho. O tema de hoje é um tema atualíssimo. Nós estamos vivenciando esse processo ainda da pandemia da Covid-19, que trouxe toda uma mudança no escopo dos processos de trabalho, inclusive da própria dinâmica de organização dos fluxos de trabalho nas organizações. Como nós estamos trabalhando aqui, o conceito de organização de forma geral, envolvendo as empresas, as organizações sem fins lucrativos, os órgãos públicos, aquelas organizações que têm como um propósito desenvolver um produto, um bem ou um serviço para a sociedade. De tal modo que nós vamos um pouquinho agora retomar o conceito que nós estamos trabalhando de gestão de pessoas, compreendida como um processo que visa dinamizar, melhorar de forma contínua e eficaz o desempenho dos colaboradores e da organização, visando sempre resultados. Portanto, nós estamos falando hoje dentro de um contexto, não é, da pandemia, em que houve uma mudança brusca na realidade do mundo do trabalho. Vejam só, nós tivemos de uma hora para outra a necessidade de afastar as pessoas dos ambientes coletivos de trabalho e mantê-las em suas residências para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Isso no início do ano passado, a partir do mês de março, de tal modo que, de forma súbita, todas as empresas, as organizações, os órgãos públicos tiveram que redesenhar os seus processos produtivos, as novas formas de relação de trabalho, em sua maioria, para o trabalho em home office. Aquelas organizações que seriam possíveis executarem as suas atividades através do uso das tecnologias, por exemplo, da tecnologia da informação. Outras empresas e organizações tiveram que criar um modelo de trabalho remoto ou um modelo de trabalho híbrido, em que o trabalhador permanecia um tempo na organização e um tempo em sua residência, fazendo assim uma troca de pessoal por um certo período, evitando assim, né, a concentração dos profissionais ali no ambiente de trabalho. Então, isso se constitui um novo trabalho no contexto da pandemia da Covid-19. E esse elemento trouxe para todos nós desafios e perspectivas. Desafios no campo da gestão imediata das pessoas nas empresas, o departamento de pessoal, né, refazer os fluxos de trabalho, os horários, a programação mensal e semanal dessas relações entre o processo produtivo e o processo de autocuidado e, vamos dizer, de forma muito importante, o cuidado que as organizações aprenderam e ou reforçaram diante da pandemia da Covid-19. Vamos assistir um pequeno vídeo que nos traz alguns elementos acerca dessas medidas da flexibilização. O governo federal vai reeditar novamente uma medida provisória que possibilita a redução e suspensão da jornada de trabalho.
Dessa maneira, manteremos empregos, que na primeira fase da pandemia chegou-se a 12 milhões de empregos preservados com essa medida. Isso dará tranquilidade àqueles que estão com as indústrias paralisadas ou com o comércio paralisado para não demitirem. Além disso, estamos, nesse mesmo bojo, solicitando medidas excepcionais que permitam antecipação de férias e dos feriados, suspensões de obrigações de saúde e segurança durante a pandemia, permita banco de horas e o teletrabalho sem burocracia. Além disso, também estamos trabalhando para uma medida de maior impacto que traga segurança jurídica nas relações do trabalho e que venha melhorar o ambiente de trabalho e o potencial de se gerar empregos no Brasil. Então, como vocês puderam observar, nós tivemos mudanças, inclusive, na legislação trabalhista, com a necessidade de assegurar as questões jurídicas para as organizações, por exemplo, na redução da carga horária de trabalho, com redução de salário, não é? A redução de salários, inclusive, considerando o cumprimento da carga horária, ou a manutenção do vínculo empregatício dos profissionais, considerando o aporte de recurso repassado pelo governo federal. Então, foi uma situação muito difícil, vivenciada nesta pandemia, nós ainda estamos enfrentando, mas com o avanço agora da vacinação no Brasil, nós estamos conseguindo ter a possibilidade do retorno mais seguro nos ambientes de trabalho. Veja só, então, quais foram os itens importantes desta flexibilização do trabalho. Nós temos, então, a antecipação de férias. Então, muitos trabalhadores tiveram essa oportunidade, com a autorização das organizações, de antecipar férias, inclusive aquelas acumuladas, né? A antecipação de feriados como forma de permitir com que o trabalhador pudesse ficar em sua residência, a redução da jornada de trabalho, o teletrabalho, o trabalho home office, o trabalho remoto, o trabalho híbrido e o banco de horas. Então, foram alternativas que possibilitaram, ao longo deste período da pandemia, gerenciar esta crise vivenciada no mundo e no Brasil, mas também criar uma relação que assegure o trabalho dos profissionais e garanta a produção conforme o planejamento das empresas e das demais organizações, além de gerar novas possibilidades de trabalho, principalmente com a experiência do home office, onde nós descobrimos, ao longo desse período, que muitos trabalhos que são feitos no âmbito da empresa, que geram custos de luz elétrica, de água, de deslocamento, tempo, inclusive, que esse trabalhador fica no transporte, seja coletivo ou no seu transporte particular, ele pode ser reduzido esses impactos hoje com o trabalho home office. Ainda deixa muitos trabalhadores felizes e até administradores de organizações, considerando que poderão dividir e programar seu tempo entre os cuidados com a vivência familiar, porque oportunizou, inclusive, isso, mas também gerar muito mais resultados. Nós podemos observar que muitas instituições tiveram resultados importantes no índice de produtividade, muito maior do que até mesmo antes da pandemia. Vamos ver agora um segundo vídeo, que vai nos ajudar a pensar um pouco sobre, a partir dessa experiência, né, dessas novas modalidades de trabalho, como os trabalhadores estão se posicionando dentro da perspectiva do novo trabalho. A pandemia mudou o jeito que lidamos com o trabalho. Qual será a preferência do empregado daqui para frente? Remoto ou presencial? Veja a pesquisa que aponta que mais de 80% dos trabalhadores preferem um modelo de trabalho híbrido. A pandemia nos demonstrou que o home office é uma realidade possível, onde funcionários conseguem entregar resultados estando no conforto de seus lares.
mas as interações presenciais fazem falta. Por isso, essa empresa de Goiânia está buscando adotar o formato híbrido de trabalho, onde seus 180 funcionários poderão atuar nos 2 ambientes. É o que explica a diretora administrativa do local. Bom, o home office tem funcionado muito bem, né? Há mais de um ano que a gente está em home office. Os números estão bons, a produtividade está legal. Porém, a gente entende que está na hora de dar ao colaborador a oportunidade de ele vir quando ele quiser. Para ele poder interagir, para ele poder se relacionar, para poder colaborar. É mais nesse sentido, é essa comunicação entre os colaboradores. A Mariana trabalha no RH da empresa e depois de um longo período de home office, ela está agendando através de um aplicativo os horários que passará a vir no escritório. E são boas suas expectativas para esta nova fase. Hoje a empresa está 100% home office, né? Eu acho que o formato híbrido ele vai melhorar, porque eu vejo todo mundo às vezes pedindo para poder vir para a empresa, encontrar as pessoas. Então eu acho que o formato híbrido ele vai ser melhor na vida de todos os colaboradores, inclusive para mim também. Eu reconheço que eu sinto falta. Eu gosto dessa interação, eu acho que facilita também o trabalho, né? Muitas vezes o que a gente poderia resolver indo até a pessoa, conversando, igual era no presencial, né? Eu acho que com o formato híbrido vai ter de novo esse contato que vai facilitar também o trabalho das pessoas. Segundo uma pesquisa realizada pela empresa de consultoria de gestão Accenture, mais de 80% dos trabalhadores preferem um modelo híbrido, no qual há flexibilidade para trabalhar remotamente entre 25% e 75% do tempo. Esta especialista comenta quais as vantagens e desvantagens para funcionários e empresas que adotam o trabalho híbrido. A gente pensar, Tarek, que o ser humano é um ser social que busca pertencer, eu estar distante do meu espaço físico tradicional do trabalho e com a oportunidade de conviver com os meus colegas, com as minhas lideranças, a gente tem uma perda nesse contato. Eu acho que a desvantagem reside principalmente nesse fato. Além de, se eu não estou no meu lugar de trabalho tradicional, eu estou em casa, ou eu vou para um coworking, ou eu vou para um café que ofereça internet para que eu possa trabalhar, será que eu vou ter as melhores condições nesse ambiente? Falando de espaço físico, que inclui ergonomia, que inclui a questão de... Será que tem muito ruído? Eu estou em casa com os meus familiares, eu tenho um lugar específico que me ofereça as melhores condições quanto a o silêncio, quanto a melhor internet, a melhor estrutura para que eu possa trabalhar. Então, acho que as desvantagens passam por aí. E a vantagem, de eu ter um formato de trabalho híbrido? Quantas vezes a gente acordou indisposto, e tinha condições sim de trabalhar, mas seria muito mais agradável eu poder estar na minha casa e ainda assim trabalhar. Ou para quem é pai e quem é mãe, muitas vezes o filho está febril, e aí eu vou deixar meu filho com a avó, com uma cuidadora e vou para o trabalho. Então, o trabalho híbrido também permite que eu esteja em casa, que eu esteja com os meus e ainda assim eu renda, e ainda assim eu tenha produtividade e ainda assim eu consigo me dedicar ao meu trabalho. Amanda expõe ainda como todos devem se preparar para a adoção deste formato. Acho que o mais importante é a gente ter lideranças preparadas para fazer a gestão à distância. Porque é desafiador? Mas é possível estar presente, colaborar com o outro, contribuir com o desempenho do outro pelo uso da tecnologia, à distância, Então a gente precisa ter líderes preparados para fazer essa gestão à distância. Parece até que a Kátia e a Mariana estão em casa. Desde o início da pandemia, várias adaptações foram adotadas aqui pela empresa para que os trabalhadores pudessem estar de home office. Agora, uma série de mudanças estão sendo realizadas até mesmo no espaço físico da empresa, para que os trabalhadores que optarem por trabalhar em casa ou trabalharem aqui no escritório, em ambos os lugares, sintam o mesmo conforto. As adaptações agora foram físicas, A gente desocupou uma área grande de trabalho, que é essa área que a gente está aqui agora, onde tinham mesas, estações
para trabalhar. Tiramos tudo e criamos esse lugar, esse momento aqui para o colaborador descontrair, para ele vir trabalhar e no momento de descanso ele poder descontrair. Kátia comenta que os números da empresa melhoraram com o home office e que a expectativa é que com o híbrido os resultados sejam de mais excelência. O nosso número melhorou, a produtividade do time melhorou e a gestão ficou mais próxima. É engraçado isso, né? A gente estava presencialmente, mas agora a gente tem reunião diária, cada equipe tem a reunião diária via meeting, usando Trello, ferramentas que a gente tem, e semanalmente a gente tem uma reunião geral de alinhamento, de informação. Então a comunicação melhorou e os resultados melhoraram. Então, vejam só que maravilha! Foram conquistas que se deram ao longo desse período, trouxeram novidades que com certeza serão incorporadas a essa nova dinâmica dos processos de trabalho nas organizações e nos colocam em xeque o futuro do trabalho, né? Portanto, traz à tona questões relacionadas como, por exemplo, o trabalho autônomo, o trabalho em prestação de serviços. Coloca o slide, Gustavo, por gentileza, né? A questão do empreendedorismo, a questão da economia solidária, da economia criativa versus a possibilidades de trabalhos serem presenciais, à distância ou híbrido. Então, como nós podemos observar aí na pesquisa, 83% dos pesquisados optaram pela possibilidade do trabalho híbrido. Isso quer dizer que ele pode ser desenvolvido um tempo no ambiente físico, presencial com os demais colegas, e um outro tempo ser feito em forma remota, em sua residência ou no seu ambiente disponível para desenvolver o seu trabalho. Nesse tempo, né, nós tivemos também avanços importantes, já havia um debate há bastante tempo, por exemplo, do telesaúde, em que médicos pudessem realizar consultas através de videoconferências ou por telefone, inclusive regulamentado pelas instâncias da saúde pública brasileira, tá? E do próprio Conselho Federal de Medicina, o que gera uma perspectiva e uma possibilidade de uma aproximação muito maior entre os pacientes e os profissionais da medicina das diversas áreas, obviamente intercalando aí as possibilidades de atendimentos presenciais e de atendimentos remotos via as videoconferências. Nós tivemos também um avanço importante, por exemplo, na área da psicologia. Essa crise, né, da pandemia trouxe à tona muitas questões, por exemplo, depressão, ansiedade, dentre outras questões de cunho mais psicológico, e houve também, da parte da psicologia, um avanço com o uso dessas tecnologias, que permitiram o atendimento, o acompanhamento de pacientes, né, possibilitando, então, esse acompanhamento e o desenvolvimento da psicoterapia própria dos psicólogos. Nós tivemos também um avanço importante, nós observamos isso em termos de resultados, temos escutado isso de vários profissionais que atuam na área da justiça, né, desembargadores, ministros dos diversos tribunais, além de juízes nas comarcas e nos tribunais de justiça dos estados, um aumento significativo do número de processos que foram a julgamento, considerando o estabelecimento de metas a serem realizadas para análise de processos mensais em cada instância da justiça brasileira, e sendo que os profissionais estavam fazendo esse trabalho home office, desenvolvendo as análises, encaminhando para que os juízes realizassem as devidas sessões e procedendo, portanto, ao julgamento. Então, do ponto de vista do uso da tecnologia da informação como recurso na justiça, também foi um elemento importante, exigindo, como se falou no vídeo, né, a necessidade de uma liderança inovadora que seja capaz de integrar tecnologia e processos de relação humanas e tecnológicas nos novos fluxos de trabalho. Nós temos ainda alguns desafios
Por exemplo, a questão dos bancos. Embora nós tenhamos um avanço importante na tecnologia, mas nós ainda demandamos a necessidade de atendimentos presenciais e daí a decorrência, por exemplo, dessa necessidade de filas ainda enormes nos diversos bancos, sejam eles públicos ou privados. Precisamos, então, avançar na tecnologia e na legislação que permita reduzir esse fluxo presencial ainda nas instituições bancárias. Obviamente, nós teremos os efeitos dessas alterações, né? As consequências que todas essas alterações têm na geração de empregos, na ocupação de cargos e funções nas organizações e, obviamente, gerarão novos perfis profissionais. Por isso, vamos assistir agora mais um vídeo que vai nos trazer, então, essa perspectiva de análise acerca dessas mudanças na estrutura do trabalho e na flexibilização do trabalho. Os trabalhadores de aplicativo fazem jornadas de mais de 12 horas, sem garantia trabalhista, ganham o que o algoritmo determinar e são penalizados pelos atrasos. A gig economy, que é isso que, né, de não ter chefe, trabalhar quando a gente bem, entendeu que nome bonito? Gig economy. Mas vai deixar a gente mais livre ou vai gerar sobrecarga? Para mim isso é desesperador. É a sensação que a gente está vendo o último suspiro antes da avalanche que vai ser o desemprego causado pela automatização de tudo, pela tecnologia que vem para o bem e tal, mas que faz com que uma galera não tenha mais função. E ao mesmo tempo o que alegam poxa, mas essas pessoas estariam desempregadas, estão trabalhando, ou seja, tinham que agradecer. Só que o que tem acontecido é que é a mesma justificativa, sei lá, para o trabalho escravo, né? Para o trabalho infantil lá nas Filipinas. Não quer trabalhar 12 horas por R$1, então não trabalha que vai ter gente que queira. Vocês também têm esse desespero ou só eu? E de fato, assim, quando a gente pensa Marx, tão dito hoje, tão falado hoje, né? O comunismo. O fantasma do comunismo. O pensamento de Marx, a coisa da revolução comunista, surge porque Marx pegou um momento da acumulação do capital que a situação do trabalhador era terrível mesmo, né? A revolução viria do proletariado, porque o proletariado era o cara completamente despossuído, o cara não tinha nada, era completamente precarizado. Marx não viveu o suficiente para pegar uma invenção que mudaria a história do capitalismo, que é a invenção do imposto de renda. O imposto de renda, tal como a gente conhece hoje, progressivo, que cobra mais dos mais ricos e que pôde fazer surgir sociais-democracias no mundo e um capitalismo mais moderado, né? Eu acho que tudo isso para dizer que talvez, em relação ao novo trabalho, a gente esteja vivendo esse primeiro momento que ele falou aí, que é um momento de extrema precarização e que vai preceder a criação de uma legislação, ou a recriação, né, de uma legislação específica. Esse né? mundo virtual que não tem legislação nenhuma, né? Mesmo em rede social, terra de ninguém, acho que tudo está sendo regularizado e entendido. Mas eu acho que a gente tem que entender também que há uma grande revolução há de vir da gente, de também saber abrir mão de certos confortos para um bem futuro, a longo prazo, né? Quer dizer, quando você vai numa marca de fast fashion, por exemplo, que uma camisa custa um preço que você fala, nossa, que doideira, é porque alguém está se fudendo. Muito barato, você fala. Com certeza. Não faz sentido uma camisa, sei lá, custar R$ 9,90 e ser uma camisa de linho. Porque você está custando R$ 9,90, está dando lucro para aquela marca. Exatamente. Então, assim, esse pensamento a gente tem que... A gente falou outro dia do meio ambiente, que a gente tinha que a mudança era na gente, que a gente sentia que nós mesmos não estávamos trabalhando para isso,
quem dirá as outras pessoas com menos informação e tal. Eu também acho que é o mesmo caso, assim, não existe mágica. Se é muito mais barato aquele serviço, alguém deve estar sendo sacrificado para você ter aquele conforto. Eu acho esse ponto do João importante, assim, da camisa de R$ 9,90, que normalmente não é feita no Brasil, né, João? É feita em países assim em que a legislação trabalhista é ainda muito mais... Bangladesh. Onde é facilitada, essa exploração. Exatamente. E aí tem um ponto que eu sou a favor de algum tipo de proteção trabalhista. Eu acho absurdo que a gente viu aí o cara trabalhando não sei quantas horas e o tempo passa, o cara vai ganhando metade. Que loucura. Você Você joga o patamar da concorrência lá embaixo e ou o cara trabalha nessas condições ou o cara morre. E numa terra onde tem tanto desemprego como o Brasil, realmente aquele raciocínio do não quer tem quem queira funciona. Não, mas esse aqui é o ponto. O problema é que numa economia globalizada, mundialmente, tal como a gente vive, né? Se você... É foda, cara. Que se você cria uma legislação trabalhista com muita rigidez, você encarece seu produto. Né? Você não tem condições de competir no mercado global. Porque os caras. E aí acaba que você deprecia a economia como um todo e você, para evitar a precarização do emprego, você pode até causar desemprego. Então não é um problema fácil. A perspectiva da direita, por exemplo, os economistas de direita são, em geral, a favor de uma maior flexibilização de leis trabalhistas porque defendem que estimula a economia. Por outro lado, você pode estimular a economia, você precariza completamente o trabalho. Não é um problema fácil de resolver, mas eu acho que essa situação é insustentável. Então, vejam só que elementos interessantes nós tivemos aí nesse vídeo, né? Nós precisamos equalizar essa nova realidade. Equalizar em que dimensões? Os prós e os contras. Os prós porque trouxeram possibilidades importantes, inclusive em termos de qualidade de vida dos trabalhadores, que podem ficar produzindo, em alguns casos, considerando um determinado tipo de trabalho, na sua própria residência ou no seu ambiente criado para desenvolver o seu trabalho, alinhando isso com as suas questões, vamos dizer assim, pessoais. E isso, obviamente, traz uma certa felicidade, vai te tirar daquela coisa chata, por exemplo, de ter que se deslocar, muitas vezes 1 a 2 horas de ônibus ou de carro, ou ficar em vias públicas com filas enormes de carros ali. Então, quer dizer, você distensiona todo esse estresse que acarreta o direcionamento ao ambiente do trabalho. Por outro lado, você tem, com o uso das novas tecnologias, a possibilidade da substituição de um número razoável de profissionais que exercem um conjunto de atividades por um equipamento que permite, por exemplo, a substituição do homem por equipamentos e tecnologias internéticas ou informacionais. Então, é preciso equalizar os prós e os contras, considerando, por exemplo, a questão da redução de salário, de benefícios trabalhistas já conquistados pelos trabalhadores. Então, no próprio vídeo, é necessário abrir mão de certos confortos, a gente precisa avaliar bem de que confortos nós estamos entendendo, por exemplo, em relação às perspectivas de crescimento profissional. Muitas vezes, numa dimensão muito mais presencial, você consegue ter uma convivência maior com as pessoas, para além dos resultados técnicos, burocráticos e meritocráticos, para perceber também uma dimensão da emocional, da capacidade de construção de vínculos relacionais, que são questões importantes nos processos de trabalho e, de modo muito particular, no desenvolvimento de novas lideranças. Nós temos aí também, e a gente não tem como sair dessa realidade, de pensar o quanto nós estamos dispostos, o quanto a
própria realidade exige de nós a abertura para essas alterações. O desafio de não ter chefe, também uma nova realidade que se coloca dentro, o próximo slide, Gustavo, dentro do contexto da sociedade atual, para que você seja seu próprio chefe. Nós não temos ainda uma cultura ainda direcionada a esse aspecto. É um desafio nesse sentido, de tal maneira que nós precisamos desenvolver esta habilidade organizacional. Outro aspecto está relacionado à automatização do trabalho, além da exposição a riscos que se tornaram ainda mais abrangentes, e a superexploração, por exemplo, com o pessoal hoje, nós podemos chamar até de a uberização de profissionais que atuam por aplicativos, que trabalham 12, 14 horas para ganhar, muitas vezes, um valor tão baixo, considerando os riscos aos quais se expõem. Então, a nova realidade do novo trabalho exige dos gestores de pessoas nas organizações uma capacidade de planejamento, compreendendo as novas estruturas, compreendendo a flexibilização, mas compreendendo, acima de tudo, a necessidade de gerar resultados a partir do desempenho dos colaboradores, compreendidos aqui desde a alta administração das organizações ao pessoal de nível tático e nível operacional. Eu espero que essa reflexão de hoje nos ajude a considerar os prós desta flexibilização e dessas novas estruturas e os contras, para que possamos fazer e tomar decisões sustentáveis que permitam o crescimento e o desenvolvimento das organizações, mas principalmente o crescimento das pessoas que, a partir do seu desempenho, colaboram, obviamente, para a geração de resultado nas organizações. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Vem comigo!